Salve, salve, internauta da Top News! Matemática no Brasil. Deixa eu consertar aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Plana. Pois é. E agora, a gente vai estudar o quadrado hoje. Esse quadrilátero que é de uma importância fundamental, porque está em todas as provas, em todos os vestibulares e principalmente no Enem. Tá bom? Agora, turminha, se você realmente gostar do vídeo, você assistiu, você gostou, você clica em gostei, compartilha com seus amiguinhos, para que todos conheçam a matemática de uma maneira muito fácil. Tá bom, minha gente amiga? Ok? Vamos lá. Sou o filho de José e Maria. Bem, vamos continuar estudando os quadriláteros. Nesta aula, a gente vai estudar o quadradozinho. Olha a representação de um quadrado aqui. E aí, eu vou fazer algumas anotações e você também vai fazer algumas anotações aí. Agora, antes, a gente vai fazer o seguinte, ó. Além das propriedades dos paralelogramos, o quadrado possui também as seguintes propriedades. Tá aqui, ó. Tá vendo? Turminha, a gente vai relembrar as propriedades de um paralelogramo, ok? A primeira propriedade de um paralelogramo é que os lados opostos, eles são paralelos, eles são congruentes, ou seja, minha gente amiga, eles têm a mesma medida. Isso está acontecendo no quadrado, ok? A segunda característica, meu povo lindo, a propriedade do paralelogramo é que os ângulos opostos, eles são ângulos opostos congruentes. Aqui também, ó, acontece no quadrado, certo? Aqui a gente tem aí os ângulos opostos medindo 90 graus cada um deles. E a terceira característica, a terceira propriedade do paralelogramo é que dois ângulos consecutivos, eles são ângulos suplementares, lembra? Ou seja, minha gente amiga, a soma deles resultam aí 180 graus, certo? No caso do quadrado, a gente tem, ó para isso, quaisquer dois ângulos consecutivos, a soma é igual a 180 graus, já que cada um desses ângulos é, minha gente amiga, um ângulo de 90 graus, certo? Então, turminha, ó, todo quadrado é um paralelogramo. Todo quadrado é um paralelogramo. Agora, é claro, tem algumas propriedades que são do quadrado, especificamente do quadrado. E é isso que a gente vai ver neste momento. Observe, em todo quadrado, os quatro lados são congruentes. Congruentes, tá bom? Turminha, os quatro lados, eles têm a mesma medida. Por exemplo, aqui eu chamo de L, L, L e L, certo? Cada um desses lados aí, a gente vai chamar de L, comprimento L. Agora, olha a segunda propriedade. As diagonais são bissetrizes, ó, de seus vértices. Olha que legal. Vou aqui traçar essa diagonal, tá vendo essa diagonal? Por enquanto, eu vou colocar só uma diagonal, e essa diagonal aí, minha gente, ó, que chega ali no vértice, ela divide o ângulo ao meio. Ou seja, o ângulo de 90 graus ali, ó, será dividido em dois ângulos de 45 graus. Certo, minha gente amiga? E a terceira propriedade, gente, as diagonais são perpendiculares entre si. Mas como assim? Não entendi, Dai. Ó, se eu colocar, por exemplo, a outra diagonal, tá vendo? Observe. Tenha certeza aí, minha gente, que esse quadrado terá essas duas diagonais, tá vendo? Formando um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, são diagonais perpendiculares entre si, certo? Agora, turminha, a quarta propriedade do quadrado. As diagonais, elas são congruentes. Elas são congruentes, certo? Duas diagonais, tá vendo? Mesmo comprimento, são congruentes. E na propriedade 5, os quatro ângulos são retos. O que quer dizer ângulo reto? Ângulo reto. Os quatro ângulos, ó, eles medem 90 graus cada um deles, ok? Agora, tem algumas propriedades que a gente viu
fazem parte do retângulo, certo? E outras fazem parte do losango, certo? Essa parte é teórica, mas é importante, gente amiga, porque a gente tem que saber essas coisas sobre o quadrado, sobre o paralelogramo, ok? Agora, turminha do meu coração, tem uma nota para vocês. Eu quero que vocês observem com carinho, ok? Se um quadrilátero convexo tem, ó, diagonais que se cortam ao meio, então ele é o quê? Ele é um diagonais que se cortam ao meio, ele é um paralelogramo. Paralelogramo. Muito bem. Paralelogramo. Nome difícil de falar, né, turminha do meu coração? Pois é, matemática sua linda. Amo matemática, minha gente, amiga. Lados opostos. Vamos desenhar aí um paralelogramo, tá vendo? Eles são paralelos, olha lá, ó. Paralelogramo, ok? Para você que esqueceu. E essa diagonal aqui, ó, a primeira diagonal, mais essa segunda diagonal, gente, ó. Presta atenção o que vai acontecer, presta atenção. Elas se cruzam exatamente nos seus respectivos pontos médios. Ou seja, minha gente amiga, elas se cortam ao meio. Então aí você pode estar raciocinando da seguinte forma. O retângulo, o losango e o quadrado, eles também, né, têm diagonais que se cruzam, duas diagonais que se cortam ao meio. Então isso aí é verdade. O quadrado, o losango e o retângulo, eles são quadriláteros e são paralelogramos, certo? Então, quando eu falo em paralelogramo, está sendo incluso o quadrado, o retângulo e o losango, ok? Agora, olha o segundo item. Vou tirar esse óculos aqui. Esse quadrilátero, ó, ele tem diagonal que se corta ao meio e são congruentes. E aí, congruentes? Ele é o quê? Se são congruentes, ele é um... Gente, diagonais que se cortam ao meio e são congruentes. Ele é um retângulo. Pois é, retângulo, certo? Coloca aí. Se tem diagonais que se cortam ao meio, e elas são congruentes, minha gente amiga, aí, ó. Olha o retângulo, pra gente lembrar aí o retângulo. Olha que legal. Tá vendo, minha gente? As duas diagonais, tá vendo aí, ó? Essa, mais essa, tá vendo? Elas se cortam ao meio. Só que além de se cortar ao meio, elas são congruentes. Tem a mesma medida, congruentes. Então, aí a gente tem um retângulo, certo? Agora, olha a terceira nota. Se um quadrilátero convexo tem diagonais que se cortam ao meio e são perpendiculares, são perpendiculares. Olha a figura. Observou? Observou essa figura aí, ó? Olha que figura. A gente tem diagonais aí que se cortam ao meio, só que neste caso aí, minha gente amiga, preste atenção no que vai acontecer, elas são o quê? São perpendiculares entre si, Então, a gente tem aí um ângulo de 90 graus, bem aí, um ângulo de 90 graus entre as duas diagonais. Então, esse quadrilátero, no caso, ele é um losango, Então, anote aí, losango. Agora a quarta nota. Se o quadrilátero convexo tem diagonais que se cortam ao meio, são congruentes e perpendiculares, então ele é um quê? Diagonais que se cortam ao meio, são congruentes e perpendiculares. Então, se o quadrilátero tem essas características aí, ó, diagonais que se cortam ao meio, tá vendo? Diagonais congruentes e também diagonais perpendiculares entre si, a gente vai ter o quê? Aê, muito bem. Nós vamos ter a figura do... A gente vai ter essa figurinha aí, ó. Essa figurinha mais ou menos assim, ó. Tá vendo? A gente tem o quê? Fala, amor. Quadrado, quadradinho, quadrado. As diagonais se cruzam bem ao meio. As diagonais, elas são perpendiculares.
perpendiculares entre si, minha gente amiga. E além de ser perpendiculares entre si, elas são congruentes. Ou seja, a gente está falando de um quadrado. De um quadrado. Interessante a matemática, muito interessante, minha gente amiga. Eu sei que você está aí assistindo e eu estou mandando agora um beijo para você que está aí assistindo. Gente, essa base teórica é muito importante para você entender as diferenças entre o retângulo, o losango e o quadrado, certo? Então, preste atenção que eu vou fazer um esquemazinho. Observe. Imagine aqui, ó. Eu vou colocar aqui, minha gente amiga, um conjunto que representa o conjunto de todos os paralelogramos, ok? Imagine que todos os paralelogramos, eles pertencem a este conjunto ali, ó. Aquele conjunto. Vamos raciocinar, meus amores. No interior desse conjunto, eu vou desenhar, sabe o quê? Eu vou desenhar, ó, um diagrama. Eu vou desenhar um diagrama. E nesse diagrama, a gente vai supor que ele represente um conjunto de todos os retângulos. De todos os retângulos que existem. Agora, eu vou colocar aqui um outro diagrama. Olha lá, um outro diagrama. Fica mais ou menos dessa forma. E aí, a gente vai supor que esse diagrama aí, galerinha, representa o conjunto de todos os losangos. De todos os losangos que existem aí no planeta Terra, certo? Bem, agora observe. A gente tem essa região aqui, galerinha, ó. Essa região, tá vendo que eu tô marcando? É uma região que pertence tanto ao conjunto de todos os retângulos e é uma região também, certo? Ela está contida em todo o conjunto losango. Então, essa região aí, turminha, a gente vai dizer que essa região representa todos os quadrados que existem, certo? Então, nós podemos dizer, certo? Com segurança que todo quadrado, ele é retângulo, todo quadrado, ele é losango também. E também, tanto o retângulo quanto o quadrado, quanto o losango, eles são o quê? Eles são paralelogramos. Paralelogramos, ok? Bem, esse diagrama aí, ele vai ajudar muito vocês na parte teórica, para entender a parte teórica, essa parte que a gente acabou de ver, ok? Então, a gente vai descer um pouquinho, desce, 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 e a gente vai ver o formulário do quadrado, formulário do quadrado. A gente tem aí um quadrado, e aí eu vou supor que esse quadrado tenha um lado medido L, Lzinho, tá? E a área desse quadrado, vocês lembram? A área do quadrado? Todo quadrado é um retângulo. Então, a área de um retângulo, lembra que é base vezes altura? Então, neste caso, minha gente amiga, L vezes L, ou L ao quadrado. O L ao quadrado. Então, a área de qualquer quadrado, qualquer um, pode ser dada por A é igual a L elevado ao quadrado. L elevado ao quadrado. Tá bom? Agora, preste atenção em relação à diagonal do quadrado. Eu vou colocar essa diagonal, tá vendo aquela diagonal ali? Eu vou colocar ali a letra D, Dzinho. Como é que eu vou fazer para descobrir a diagonal de um quadrado? Eu posso simplesmente, meu amor, aplicar o teorema de Pitágoras. Pitágoras, pois é, diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais o L ao quadrado, certo? Isso aí. Então, neste caso, a gente vai ter o seguinte, diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado, 2L ao quadrado. Então, a diagonal é igual. Ele vai tirar aqui, ó, a diagonal vai tirar a raiz quadrada, do 2L ao quadrado. Então, como a gente tem ali uma raiz quadrada, a gente pode cancelar, por que não? A gente pode cancelar este 2 com esse 2 aqui, ó. E esse L ali, minha gente, ele vai pular para fora da raiz. E aí, a gente vai ter que a diagonal do quadrado é L. Como o 2 não conseguiu cancelar o expoente, então o 2 continua dentro da raiz quadrada. Então, a diagonal de um quadrado é L raiz quadrada de 2, certo? Então, a gente coloca aí D diagonal é igual a L raiz quadrada de 2, certo? Show de bola, matemática.
A área de um quadrado, então, é L ao quadrado. A área de um quadrado, L ao quadrado. E a diagonal do quadrado é sempre o L vezes o raiz de 2. Ou seja, o seu lado multiplicado pela raiz de 2, ok? Ó, por exemplo, um quadrado tem um lado medindo 5. Qual é a área? Qual é a área? 5 ao quadrado, 25. 5 ao quadrado, 25. E a diagonal dele? É 5 vezes o raiz de 2, ok? A diagonal dele vai ser 5 vezes o raiz de 2. Agora, a gente vai para outro formulário muito importante que diz respeito à circunferência que está inscrita e a que está circunscrita a um quadrado, ok? Primeiramente, meus amores, a gente tem aí, ó, uma circunferência inscrita. Ela está dentro do quadrado. Inscrita, ela está dentro do quadrado, certo? Qual o raio dessa circunferência inscrita? O raio da circunferência é a distância do centro até a borda, lembra? Pois é, a borda da circunferência. Então, só que nesse caso aí, minha gente amiga, eu vou colocar ali, ó, o raio da circunferência, tá vendo? Juntamente ali, ó, neste ponto de contato, certo? Ou seja, a gente tem aí o quê? O raio da circunferência, que é exatamente a metade do lado do quadrado. Metade do lado do quadrado. Por exemplo, se o lado mede 20 centímetros, você pode ter certeza que o raio da circunferência inscrita mede a metade, que é 10 centímetros, tá bom? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o raio da circunferência inscrita é exatamente igual à medida do lado dividido por 2. A medida do lado dividido por 2. Turminha, outra coisa importante que você não pode esquecer, o raio da circunferência inscrita para qualquer figura plana, qualquer uma, o raio da circunferência inscrita é exatamente o apótema. É o apótema. Lembra do apótema? É exatamente o apótema desta figura plana. Neste caso, o apótema do quadrado, ele representa a metade do lado, certo? Agora, turminha, em relação ao raio da circunferência circunscrita, olha só, se eu puxar, por exemplo, ali, ó, se eu puxar, tá vendo? O raio da circunferência circunscrita, eu vou chamar de Rzão, certo? Olha só, também poderia puxar lá para o outro lado, tá vendo? O raio da circunferência circunscrita, certo? Ou seja, minha gente amiga, ó, a gente pode dizer que o raio da circunferência circunscrita corresponde, ó, à metade da diagonal do quadrado, certo? Então, o Rzão é exatamente a diagonal do quadrado, Dzinho, dividido aí, meu povo, ó, por 2, tchutchu. E a gente viu que a diagonal do quadrado, você viu, a gente viu, lembra da diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado nada mais é do que L raiz quadrada de 2, ok? Então, a gente acabou de ver formulário do quadrado e lá no começo da nossa aula a gente viu as propriedades desta figura maravilhosa que é o quadrado aí, figura plana tão simpática na nossa vida. E aí a gente vai fazer o exercício, porque aí a gente fixa a teoria que acabou de ver e todo mundo vai sair daqui craque no quadrado. Primeira questão. Classifique em verdadeiro ou falso. Primeiro item diz o seguinte, classifique em verdadeiro ou falso. Todo retângulo é um quadrado. Todo retângulo é quadrado, o que é que vocês acham? Vou beber até uma água, cadê a água? Vou desenhar aqui um retângulo. Ó, um retângulo, um pente. Olha esse retângulo que eu tô desenhando. Olha pra aí. Esse retângulo é quadrado? Então, todo retângulo é quadrado? Lógico que não, turminha. Então, pode colocar falso aí, tá bom? Agora, o contrário é verdadeiro. Todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é retângulo. Certo? O contrário é verdadeiro. Você lembra disso? Todo quadrado, ele é retângulo. Porque todo quadrado, ele está, digamos assim, pertencendo ao conjunto desse retângulo. Certo? Lembra da explicação anterior? Agora vamos para o item 2. Todo quadrado é losango. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro! Todo quadrado é losango. Então aí está o conjunto dos quadrados. E todo quadrado, minha gente amiga, todo quadrado está no interior deste diagrama ali, ó. Tá vendo? Então todo quadrado é losango, certo? Todo quadrado é losango. Pode colocar verdadeiro aí que tá certo. Coloca verdadeiro que tá certo. As diagonais de um losango são congruentes. As diagonais de um losango são congruentes? Vamos pensar um pouco? Se liga aí que é hora da revisão. Então vamos desenhar um losango, certo? Desenha um losango aí. Muito bem, um desenho losango. Opa, muito bem, ficou legal. Olha as duas diagonais dele. Tem uma diagonal ali, que é a maior, e existe a menor, gente, a diagonal menor, certo? Então tá dizendo que as diagonais do losango são congruentes? Não, 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 tá falso, tá falso. Coloca falso aí, amor, coloca falso, certo? Se as diagonais de um quadrilátero são congruentes e perpendiculares, então ele é um quadrado. Verdadeiro ou falso? Gente, se as diagonais de um quadrilátero, olhe, elas forem congruentes, ou seja, tiverem as mesmas medidas, os mesmos comprimentos, esse comprimento é exatamente igual a esse, tá vendo? Se essas duas diagonais, tá vendo ali, elas formarem ângulos de 90 graus entre si, a gente tem sim um quadrado. Então, este item é um item verdadeiro. As diagonais de um quadrilátero são congruentes e perpendiculares, então ele forma um quadrado, certo? A parte teórica a gente finalizou aí, turminha. Agora vamos para a segunda questão da parte de hoje, que é uma questão muito importante. Se ABCD é quadrado, ABCD, tá vendo? É quadrado, tá vendo? ABP, e ABP é um triângulo equilátero, calcule X. Agora vamos identificar o triângulo equilátero AB e depois o quê? P. ABP. Então a gente tem aí um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, ok? Bem, calcule X. Tá mandando calcular X, o valor de X. X é aquilo ali, aquele ângulo que está na ponta. Como é que a gente vai resolver essa querela? Essa questão, meu Deus do céu, Dai. Ó, muitos estudantes podem traçar a altura, né? Aí liga esse lado aí ao outro lado, faz essa loucura toda, aí mete outras incógnitas, e isso aí não vai resolver, não vai nos levar a nada. Você tem que pare, pense, pelo amor de Deus. Você tem que perceber o seguinte: esse lado ali, ó, do triângulo equilátero, ele é exatamente igual para lá, gente, ao comprimento do lado do quadrado. Você percebeu isso? Então, se a gente tem ali, ó, presta atenção, o lado do triângulo equilátero, tá vendo ali? Nós sabemos que aqueles três lados do triângulo equilátero têm o mesmo comprimento. A gente não sabe disso, que tem o mesmo comprimento? Aí você vai concordar que aquele comprimento ali, minha gente, ó, o lado daquele quadrado, que a gente já viu, o lado do quadrado é igual ao lado do triângulo equilátero. Então, aquele lado ali vai ter o mesmo comprimento que aquele ali. Você concorda? Ah, ainda bem que você concorda, né, gente? Por que essa conclusão, Dai? Porque ali a gente tem um triângulo isósceles. E aquele comprimento ali é o mesmo que aquele ali. Triângulo isósceles. Então, se a gente tem um triângulo isósceles, esses dois ângulos ali, ó, minha gente amiga, eles são dois ângulos congruentes. Tem a mesma medida, ó. Tem a mesma medida, que legal, mesma medida. Outra coisa importante, se a gente tem aí um triângulo equilátero, poxa, gente, se a gente tem um triângulo equilátero, aquele ângulo ali, gente, mede 60 graus, assim como os outros dois, tá vendo? Então, com isso, eu quero dizer o quê? Aqui naquele canto ali, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus. Se ali a gente tem 90 graus, então ali a gente tem 60, ali a gente vai ter quanto? 30. Porque 60 mais 30 é 90, é 90. Ajuda. Agora, observe o seguinte, nesse triângulo ali, ó, o ângulo X e o ângulo X, certo? A soma desses três ângulos dá quanto? 180 graus, eles são suplementares. A soma dos ângulos suplementares, 180 graus. X mais X
mais o 30, x mais o 30 dá quanto? 180 graus. Aí a gente vai achar o valor de x. A gente vai passar o 30 graus lá para o lado direito, ele vai passar subtraindo. Então, a gente vai ter que x mais x, 2x é igual a 180 menos 30, certo? Então, é 150 graus, ok? Logo, 2 está multiplicando, desce dividindo. X é igual a 150 dividido por 2, que vai dar quanto? 75 graus. Então, o valor de x é igual a 75 graus. Ok? Muito fácil. Gente, matemática é linda, né? É muito importante que você consiga identificar que aqueles dois comprimentos ali, ó, aqueles dois segmentos ali, ó, tá vendo? Correspondem à mesma medida, já que um deles corresponde à medida do lado do triângulo e o outro corresponde à medida do lado do quadrado, certo? E ali embaixo, ó, ali, ó, a gente pode perceber que tanto o lado do quadrado quanto o lado do triângulo, eles possuem o mesmo comprimento. Olha que legal, gente, que legal demais. E aí, a gente concluiu essa questão maravilhosa, o valor x, a gente conseguiu chegar ao valor x, que é 75 graus, ok? E aí, vamos fazer a última questão da aula de hoje. A última questão. E aí você vai ficar fera em matemática, eu confio em você. A matemática é linda e você também é fofo. A gente vai para a terceira e última questão agora, neste momento, aqui no nosso canal. Na figura, a diferença entre as áreas dos quadrados é 56. Hã? É 56, não tá difícil não. Tá sendo dito o seguinte, a gente tem aí dois quadrados, olha para aí, dois quadrados. A diferença das áreas é de 56. Determine a área da região sombreada. Então, essa região ali, ó, sombreada, tá vendo? Aquela região ali. A diferença dessas áreas, tá vendo ali? 56. Olha lá, ó, 56. A gente tem que esse comprimento ali, gente, ó, aquele comprimento, ele tá sendo dito que mede quanto? 4, certo? Mede 4. A gente vai supor que o lado do quadrado maior, ó, seja o lado com medida L. Oh, que lindo, com medida L qualquer, certo? Agora, preste atenção, se esse comprimentozinho ali é 4 e o de cima até embaixo, ó, a gente tem um comprimento que é exatamente igual a L, então o que é que a gente pode concluir? Qual é a conclusão? A gente vai chegar à conclusão que aquele comprimento ali é o total, que é esse aqui, menos o 4 que está ali. Então, o quê? L menos o 4 para esse lado, L menos o 4 para esse lado e L menos o 4 para esse lado ali, certo? Agora, a área do quadrado maior é o L ao quadrado, certo? L ao quadrado, certo? Menos a área do segundo quadrado. A área do segundo quadrado será L menos 4, que multiplica L menos 4. Ou seja, L menos 4 elevado ao quadrado. E essa diferença, minha gente, essa diferença é exatamente igual a 56, ok? Que massa, cara. Agora, turminha, ó, observe o seguinte, a gente vai ter que o L ao quadrado, certo? L ao quadrado menos... Cuidado, cuidado, cuidado. Isso aí, minha gente amiga, é a mesma coisa que... Abre o parêntese. L ao quadrado do primeiro, lembra? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o L vezes o 4. Lembra disso? A gente vai ficar com 8L mais o quadrado do segundo. O quadrado do 4 vale 16, o quadrado do 4. Olha que legal. Então, fechando isso aí, tudo isso aí vale 56, ok? Agora, turminha, preste atenção. L ao quadrado, ó. Aquele negativo ali, tá vendo? Na frente ali, tá vendo? Do parêntese, você tá vendo ali? O que que vai acontecer, minha gente? Ele vai trocar o sinal de todos esses elementos que estão no interior do parêntese. Então, a gente vai ter o quê?
menos L ao quadrado. Ali a gente vai ter mais, ó. 8L menos 16, menos 16, menos 16. Tudo isso aí igual a 56. 56, tá bom? Bem, agora observe, L ao quadrado com menos L ao quadrado. Cancela, cancela, cancela. Corta e a gente fica com 8L. 8L. E agora, minha gente amiga, passa aquele menos 16 lá para o lado direito. Passou? Sinal positivo, não esquece. Então fica como 56 mais 16 dá quanto? 72. 72, parabéns. Esse 8L está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então a gente vai ter o valor de L igual a quanto? 72 dividido por 8. Opa, valor de L, 72 dividido por 8, que vai ser quanto? Quanto? Vai ser 9. 72 dividido por 8 é 9. 9. A gente descobriu que o L vale 9. O L nada mais é do que a medida, sério, do lado do quadrado maior. Então, se tudo aquilo ali é 9, a gente pode concluir o quê? Que esse comprimento que está ali embaixo, ó, será o 9 menos o 4. Então, a gente vai ter o 5, certo? Enquanto que a base daquele quadrado, ó, vale 9, vai ter um 9 ali. Então, a gente vai ter um 9 ali, certo? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular a área desse triângulo. A área é igual a base vezes altura, dividido por 2. Dividido por 2. Então, será o 9 vezes o 5, dividido por 2. Que dá quanto? 9 vezes 5, 45, dividido por 2. 45 dividido por 2. A gente bota em decimal. 45 dividido por 2, a gente vai ter quanto? 22,5 em decimal. Decimal. 22,5. Que maravilha, né, gente? Pronto. Aí a gente já chegou ao final e eu espero de coração que você realmente tenha aproveitado essa aulinha maravilhosa, porque você participou. E se você gostou da aulinha, clique em curtir, compartilha, porque a tia aqui vai amar você, tá bom? E aí a gente vai se ver aí nos próximos vídeos, se Deus quiser. Bons estudos, fica com Deus, um beijo no seu coração. Te amo de montão, sério mesmo.